Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, segunda-feira, dia 24 de junho de 2024, por volta das 20 horas e 15 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Queridos, eu quero te pedir, você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. O YouTube me informa que 36% das pessoas que visualizam ainda não são inscritos. Apenas 64% que são. Se você é um desses, faça isso, não, é de graça, você não vai pagar nada por se inscrever no meu canal ou no canal de quem quer que seja. Me ajude a divulgar o meu canal, a compartilhar, para que esta palavra possa alcançar vidas. Você que tenha o entendimento, que tem esta visão, você que ainda não tem assim uma facilidade de ter um canal para divulgar a visão do Evangelho da Graça de Deus, então faça compartilhando nas suas redes sociais, coloca lá no seu Facebook, no seu Instagram, no seu TikTok, enfim, me ajude a fazer com que este canal venha a crescer. Eu quero que os nossos irmãos que lá estão, eles possam ouvir, e quem sabe ouvindo, o Espírito Santo, assim como fez com você, fez comigo, pode também fazer com eles, os filhos da Livres que lá estão. Então, muito obrigado, um beijo no seu coração. De antemão, eu já agradeço a todos vocês. Como eu disse, o tema de hoje é: quando se cumpriu a visão do Vale dos Ossos Secos? O que significou essa visão? Vamos aprender o porquê do Vale dos Ossos Secos. Aqui no livro do profeta Ezequiel, a partir do capítulo 37, versículo 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Foi uma visão esta dada a ele, e ele continua dizendo: ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muitos numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Ele então me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: fazei entrar em vós espírito e viverei. Aí você prossegue depois a leitura de todo o restante deste capítulo. Então, como eu disse, a palavra é: começo fazendo uma pergunta: quem eram esses ossos secos? Versículo 11, olha o que diz: então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Então isso aqui não tem nada a ver com uma profecia futura que ainda vai acontecer, que ainda vai suceder. Essa visão dos ossos secos se referia à casa de Israel. Não se tratava de gentios ou estrangeiros. Os gentios e os estrangeiros não tinham nada a ver com a comunidade de Israel. Eu tenho dito em muitas mensagens minhas que o próprio Nazareno
ele recomendou que os discípulos não entrassem pelo caminho dos gentios nem dos estrangeiros, porque ele veio tão somente para os seus, para os judeus, buscar e salvá-los, cumprir a lei. Eu costumo citar o caso daquela mulher cananeia, gentílica, que foi até a Cristo Nazareno pedir pela sua filha. E Jesus disse que não era lícito atendê-la. Mas a insistência daquela mulher foi tão grande que ele acabou atendendo aquela mulher. E depois disse para os seus discípulos e para todos ali: nunca vi em Israel uma fé tão grande como a fé dessa mulher. Era gentílica. Nós que nascemos depois da cruz, já nascemos justificados nele, perfeito nele, nova criatura. Nós vivemos e andamos por fé, nós não andamos por vistas. Nós não temos que ver para crer, nós não fazemos obras, nós não fazemos orações de petições a Deus para que Ele mude o curso, para que Ele mude os seus desígnios, para que Ele mude os seus planos. Não, porque ninguém pode frustrar os desígnios e os planos de Deus. Tudo é a vontade de Deus. Os religiosos, eles não acreditam nisso. Eles creem no livre-arbítrio. Eles acreditam que eles podem mudar o curso. Eles fazem de Deus, sabe o que? Servo deles. Vejam as suas orações, o que eles mandam Deus fazer. Vai pelejando, vai guerreando, faz isso, vai curando, vai libertando, vai transformando. São as suas súplicas, são as suas orações. Como se Deus ouvisse essas súplicas, essas orações. A nossa oração é tão somente de gratidão a Deus. Por que agradecemos? Porque tudo é a sua vontade. Não vai ser eu pedindo a Ele que Ele vai mudar o curso daquilo que Ele já determinou. Então muitos pregadores, principalmente pentecostais e neopentecostais, gostam de fazer sensacionalismo com estas mensagens da visão do Vale dos Ossos Secos, mexendo com os sentimentos, com a emoção dos seus ouvintes. Eu já vi dentro das sinagogas muitos pregadores, quando leem Ezequiel capítulo 37, futuralizam, aplicam nos nossos dias, como se esta profecia fosse se cumprir em cada um de nós, como esta visão aqui dada a Ezequiel era tão somente para a casa de Israel. Então eles trazem tudo isto para depois da cruz. Daí eu pergunto, antes do Cristo vir, havia neles alma viventes? Lógico que não, eu li, vocês ouviram a leitura. Então Deus falou pelo profeta que iria o quê? Colocar espírito nas almas viventes. Assim como era Adão. Então quando foi que se cumpriu isso? João capítulo 7. Vamos lá. Para o livro histórico de João. No capítulo 7. Versículo 37. Olha o que diz. João 7:37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Isto ele dizia do Espírito que havia de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido o quê? Glorificado. Isso explica essa visão. Deus falava pelo Espírito, mas neles não havia o Espírito.
O Espírito, meus queridos, era sob medida. Não é como ocorreu depois dos dias em que foi derramado sobre toda a carne a manifestação de Deus por meio do Espírito. Antes era dada sob medida. Vocês lembram do Salmo 51, o caso de Davi? O que ele diz: torna a dar-me a alegria no Espírito. Ele havia perdido, porque era sob medida, não era sobre todos. E então, quando se tinha, produzia-se o quê? Frutos. Então muitos nos dias de Jesus não tinham o Espírito, a não ser o espírito imundo que havia em muitos, e esse espírito imundo era enviado pelo próprio Deus, como parte das maldições. Lá de Deuteronômio, no capítulo 28, lá fala das maldições. Então Deus é quem enviara. Então quando foi que tudo isso se cumpriu? Depois da cruz, que passaram a viver os últimos dias, conforme está aqui, ó. Joel profetizou acerca disso, capítulo 2 de Joel, versículo 28. Olha o que diz Joel 12, 28. E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos filhos e os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. Dia do Senhor. Que dia foi este? Dia do juízo, que já se deu, que já aconteceu. Esses dias já se foram, no ano 66 até o ano 70. Então daí perguntamos: onde estão os dons religiosos? Se os últimos dias ainda não vieram, porque vocês esperam os últimos dias. Tudo que acontece, vocês dizem, são os últimos dias. Vocês atribuem tudo aos últimos dias, porque vocês são futurísticos. Vocês não creem na escatologia consumada. Tudo ainda vai acontecer, tudo ainda vai ocorrer. Vocês criaram uma narrativa e contaram essa narrativa, que não é uma verdade, muitas e muitas vezes, até que elas se tornassem uma verdade. Então os religiosos, eles acreditam que os últimos dias ainda estão por vir. O juízo virá, tudo ainda ocorrerá, grande tribulação, vinda de Jesus, quando todas essas coisas já aconteceram naquele aion. Quantos enfermos existem hoje? Quantos cegos e leprosos existem hoje? Quantos paralíticos existem hoje, surdos, mudos? Se os últimos dias ainda não aconteceu, por que vocês dizem terem os dons e não operam milagres? Se os últimos dias não aconteceram, por que vocês que dizem terem os dons não fazem com que ocorram sinais e prodígios? Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10, João diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. João está vivo? E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Isso já ocorreu. Isso já aconteceu.
Ele diz que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Isso se deu. Mas eles aplicam depois da cruz. E trouxeram esse ensino, essa narrativa até os dias de hoje. E levarão essa narrativa até não sei quando. Em Atos capítulo 2, dos versículos 14 ao 20, se cumpriu essa visão. Quando? No dia do Pentecoste, essa visão do Vale dos Ossos Secos se cumpriu no dia do Pentecoste. Essa profecia se cumpriu nos mortos viventes. A profecia do Vale dos Ossos Secos foi derramado nos últimos dias. Como profetizou Joel, os discípulos curavam em seu nome. Naqueles dias, eles operavam milagres, prodígios aconteciam. Lembra na porta do templo? Quando Pedro e João subiam à hora nona para orar, lá havia um homem aleijado, pedindo esmola, assentado à porta do templo. Estendeu as mãos a Pedro e João. Eles simplesmente olharam para ele e disseram: nós não temos prata nem ouro para que possamos te dar, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, sim, o Nazareno, levanta e anda. E ocorreu ali mais um milagre. Era assim que acontecia. Cegos viam, paralíticos andavam, coxos. As pessoas eram libertas de espíritos imundos que estavam sobre elas. Haviam sinais de maravilhas, prodígios, milagres ocorriam. E hoje essas coisas não acontecem mais. E eles dizem que tem dons. Esses dons que eles dizem são nomenclatura dada pelos próprios homens uns aos outros. Eu preguei uma das últimas mensagens que esses dons não existem mais. Foram para aquele aion. Hoje não existe mais. Tudo se deu no fim do ano 70. Eu quero ler na epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o versículo de número 8. O amor nunca falha. Esse é o maior dom. É esse o dom religioso que você deveria ter. E parar de ficar fazendo acepção de pessoas, discriminando os demais, como se vocês fossem os únicos certos, como se o céu fosse de vocês. Parem com isso. Ame cada vez mais o próximo. Mas havendo profecias cessarão. Vocês mentem dentro desses templos religiosos, profetizando, entregando mensagens, enganando as pessoas. Eu não tenho medo de falar, eu afirmo isto com maior convicção. Havendo línguas, desaparecerão. Havendo ciência, passará. Está aqui, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. E o que é que permanece? Lá no 13 diz: agora permanecem estes três dons: fé, esperança e amor. São os três que permanecem. São esses os dons para depois da cruz, que todos nós temos que ter. O dom do amor, o dom da fé, o dom da esperança. Paulo diz que dos três, o maior é o amor. Então esta é a palavra. Esta visão já se cumpriu. Quando? Quando foi derramado sobre toda a carne o Espírito, nas almas viventes. Então, essa visão dos ossos secos significou isto. E não isso que esses homens que se dizem autoridade espiritual sobre a vida das pessoas andam ensinando e pregando dentro dessas sinagogas. Meus irmãos religiosos, principalmente evangélicos, a principal cura é na mente. É na mente a principal cura.
Nós, da graça de Deus, não estamos preocupados com doenças, com milagres, com prodígios, com sinais, com maravilha. Nós não estamos preocupados com nada disso. Sabe por quê? Porque nós reinamos em vida, porque nós sabemos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Descansamos somente nele e crescemos a cada dia no conhecimento de Deus. Então a cura que nós buscamos e recebemos dele um dia foi na mente. Essa é a principal cura. Então fica aí esta palavra. Quando se cumpriu a visão dos ossos secos? O que significou essa visão? É tudo isso que eu acabei de dizer. Então aprendemos aqui o porquê da visão do Vale dos Ossos Secos. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Me atenda, por favor. O canal está crescendo, já ultrapassou dos 4.000, está indo quase para 4.100. Provavelmente de hoje para amanhã eu alcanço 4.100 inscritos. Mas divulgue, compartilhe, me ajude. Eu termino dizendo que nós, da graça de Deus, amamos vocês.